o pseudo-cristianismo, o falso cristianismo, porque estamos diante do maior ou da maior fraude religiosa de todos os tempos. O maior engano de todos os tempos estamos vivendo. As pessoas estão acreditando que vivem do cristianismo, que são seguidoras de Cristo, que estão vivendo uma vida moderada na presença de Deus. Mas eu falo com toda a autoridade, eu posso falar sobre isso porque eu tenho acesso a diversas nações e a diversas comunidades mais distantes. Eu vejo as coisas acontecer, tomo como experiência e repasso como lição de vida. Então estamos vendo muitas pessoas vivendo o falso cristianismo. Vou provar. Vou começar sobre ontem, que durante toda a viagem eu ficava pensando, vendo muitas coisas acontecer ali no meu campo de trabalho, aonde Jesus me colocou. E dado tanto pensamento, tanta perplexidade diante desse desse falso cristianismo que vivemos, ontem eu sonhei interessante. Nem um sonho espiritual de revelação que você vai morrer, que você vai ver, de forma alguma, um sonho simples. Eu sonhei que nós estávamos em uma grande comunidade. Naquela comunidade havia evangélicos, havia católicos. E o interessante é que ali não havia nome de denominação. Como nós temos a Assembleia de Deus, presbiteriana, não havia isso. Era simplesmente pessoas voltadas para Cristo. Em compensação, não tome isso como uma intolerância religiosa, apenas um sonho interessante. Não havia essa questão das bulas papais, não havia a devoção pelos santos, não havia imagem de escultura. E todas aquelas pessoas católicas e evangélicas, elas estavam voltadas a orar e glorificar a Jesus. E esse sonho me impactou tanto que eu não me preocupei com pregação, a não ser separar alguns versículos, né? Nós devemos ter alguns versículos para fazer a apresentação da temática, e vou deixar a coisa rolar natural, nada preparado, mas natural, de maneira espiritual, que Deus possa falar. Então, vamos começar a entender esse falso, esse pseudo-cristianismo que estamos vivendo. No livro de Gálatas, capítulo 12, versículo 4, quando Paulo escreveu: por causa dos vossos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para pôr-nos em escravidão. Então, nós estamos diante de Paulo quando ele se preocupou. A igreja naquela época parecia crescer muito, parecia que ia de vento e popa, mas havia muitos ali que não eram cristãos, que não viviam para Cristo, que não tinham expressão espiritual voltada ao evangelho ou à mudança de vida. E o interessante é que nós vemos esse mesmo quadro acontecer, décadas após décadas, séculos após séculos, milênios após milênios. Olha, para você ter uma noção, eu trabalho em 5 cidades diferentes: Massaranduba, Serra Redonda, Cajá, Riachão. Eu pego uma parte aqui do setor de Lagoa Seca enfim, e o Ingá, ontem mesmo, Galante também, quer dizer, já vão 6, né? Tinha até esquecido desse detalhe, havia anotado 5, já vão 6 cidades. E dentro dessas cidades eu vejo uma particularidade. É que as comunidades, elas apresentam o cristianismo, mas vivem uma divisão. Muitas vezes, os nossos irmãos católicos dizem: olha, tem muitas igrejas, por que Assembleia de Deus, por que Presbiteriana, por que Batista? E eu já respondi aqui: por que Sagrado Coração de Jesus, por que os maristas, por que os marianos, por que os capuchinhos, por que os carmelitas?
todas as denominações. Interessante, eu trabalhei aqui no setor entre a Lagoa Nova e Esperança, que havia 5 congregações da Igreja Católica. Tome isso como lição, não como crítica. Eu vou mostrar a minha igreja também. E quem era de uma comunidade, da comunidade de Rosa Mística, não ia para a comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ora, a mesma igreja, a mesma denominação, mas eles era assim. E para resumir, para não estar conversando muito, a gente percebe que muitas vezes, quando vai ter qualquer evento, qualquer unidade, uma comunidade quer sobrejugar a outra, quer aparentar mais bonita, quer aparentar maior, quando dizem que vive o cristianismo, mas na verdade vive uma divisão, vive assim, uma fração denominacional de um santo, de uma corrente, de um pensamento, que no fundo não se entende, não se ama. Isso é um exemplo que eu estou dando. E se eu partir para a minha comunidade evangélica, eu posso falar dessa, os católicos eu dei apenas um exemplo, eles sabem que é assim. Mas a gente vê o mês de maio, cada dia uma comunidade diferente, cada um que quer ser mais bonito e cooperar mais do que a outra. Vamos passar, vamos ficar aquele corre, aquele convite, aquela pressão, tu é do trabalho, tu vai ter que ir lá. Eu já vi isso muito. Mas na minha comunidade, na evangélica, se eu for resumir, basta chegar o dia do evangélico, na pessoa do pastor Josinaldo Leôncio, que tem sustentado esse trabalho, Josinaldo Leôncio, da Igreja Congregacional de Alagoa Nova. Dia do evangélico, ele faz tudo para unir as comunidades evangélicas, para juntar as igrejas e comemorar o dia, mas aqueles que são das igrejas maiores dizem, a minha igreja é cabeça e não é cauda. E quando essas igrejas maiores se reúnem para fazer o trabalho, subjuga, deixa as menores, toma o microfone, só quem fala, só quem diz, só quem canta são eles. Hoje, eu não estou falando para incrédulo. Hoje, eu não estou falando para ateu. Eu estou falando para os que dizem cristão, que entram na comunidade cristã para espiar, para espionar, para tirar proveito, para ganhar dinheiro, para enrolar, para subjugar. Não tem palavras para explicar. São temas inanarráveis. Não tem como fazer uma narrativa de um evangelho onde todos professam Cristo, onde todos curvam-se diante da magnitude de Cristo, da soberania que há no nosso Jesus, mas cada um defende os seus ideais, cada um defende as suas liturgias, cada um defende ao seu credo religioso, ao seu catecismo, a sua doutrina, a seus usos e costumes. Muitas vezes na nossa comunidade evangélica, uma denominação não dá a paz do Senhor a outra. E quer ver pior, quer ver foi se encontrar um católico na rua. Trata ele como idólatra, como incrédulo. Quando a Bíblia nos ensina, nos chama a não fazer acepção de pessoas, ora, cada um siga a sua fé. Essa questão de salvação de igreja é individual. Só vai para o céu se aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Só vai para o céu se deixar as práticas da idolatria. Só vai para o céu se adorar a Deus em primeiro lugar e colocar em primeiro plano em toda a sua vida. Então o que eu estou falando hoje não é da questão de eu estou salvo, de eu estou condenado. Estou falando a hipocrisia que temos vivido. A loucura que temos vivido é o cristianismo institucionalizado, instituição. Um cristianismo de instituição, onde todos trabalham para o bem-estar de um. Onde 50, onde 1000, onde 2000, onde 1 milhão de pessoas contribuem só para o engrandecimento de um. Uma boa empresa. Há poucos dias eu falei aqui, eu nunca vi as igrejas, quando falo igreja, são todas
Todas que se diz cristão, não vou citar denominação, mas vou abrir um precedente para dizer as evangélicas também. Todas as igrejas, eu nunca vi ela dando nada, ela tirando do cofre, dando nada a ninguém. Quando faz campanha, os fiéis é que contribuem. Então é um cristianismo institucionalizado, um cristianismo em que prega a salvação, em que prega o amor, onde o cheiro do amor está totalmente distante. Esse não é o evangelho ensinado, evidenciado por Jesus Cristo. O evangelho que divide, o evangelho que não fala, o evangelho que desclassifica muitas vezes a igreja porque é pequena, porque está na ponta da rua, porque tem 30, porque tem 5 membros, quando o nosso evangelho, o nosso Cristo diz, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu queria ver essas pessoas, esses evangelistas, esses pastores, esses líderes religiosos, passar aonde muitos pastores missionários, pastores itinerantes passam, sozinho no meio do mato, sozinho no meio dos bandidos, sozinho no meio das prostitutas, dos que seguem o baixo espiritismo, abraçando, rindo, sem ter nenhum ônus, sem ter nenhum erário, sem ganhar nada. Aí eu disse, é um cristianismo genuíno. Então o que eu falo hoje, o que eu faço advertência hoje, é para a gente despertar para o que é o cristianismo, o que é viver o evangelho, o que é ter uma vida transformada. Porque de crentes, de religiosos, de tradições o mundo está cheio. Mas o que nós vemos diuturnamente são pessoas se combatendo, pessoas se ultrajando, se definhando por causa de questões políticas, por causa de pensamentos de times de futebol, por causa da tua denominação não é a minha. Pessoas que muitas vezes frequentam um culto. Vou pedir licença. Muitas vezes entram numa missa e quando sai apunhala o seu irmão. Que cristianismo é esse que nós temos vivido? Um cristianismo que só cobra, usurpa, toma e não evidencia nem um sinal de Cristo, nem um sinal de amor, nem um sinal de humildade, nenhuma expressão do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse o seguinte, Mateus 10:8, curem os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios, vocês receberam de graça vocês vão ter que dar. Meus amados, a salvação é de graça. Todo sacrifício, toda dor, toda humilhação, toda a dívida que estava posta diante de Deus foi paga através do sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. Outro dia eu fiz uma explanação desse tipo, fiz uma homilia com essa magnitude, veio um burburinho na cidade, uma falácia com o meu nome. Falácia é falsidade, perjúrio. Quem já é cristão tem novidade de vida. Dai de graça o que de graça recebeste, especialmente a salvação, meus irmãos. Não precisa pagar mais por nada, nós temos aquele dever, aquela obrigação também de contribuir com o dízimo, as ofertas, isso aí é indiscutível, não estou questionando isso, de forma alguma, longe de mim esse espírito de avareza. Estou questionando o cristianismo onde cada um vive o individualismo da fé, onde cada um apresenta a maior salvação, onde cada um apresenta o maior amor. Mas não vemos
Aquele Jesus Cristo que multiplicou pães, aquele Jesus Cristo que multiplicou peixes, aquele Jesus Cristo que afagou os corações deprimidos, enfermos e demoniados. Aí talvez você diga: ah, Robson, você está falando aí de Jesus, dos apóstolos. Você está falando aí dos homens que tinham muito poder, dos homens que eram santos. Eles faziam milagre porque era santo. Eles eram puros. Coitado, pobrezinho, miserável do seu líder religioso que não ensina a palavra de Deus. Quer saber como aqueles homens eram? Eu vou dizer. Epístola a Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Homem sujeito às paixões, ele tinha desejo, ele pensava, ele se irava. Porque era homem. Não tem um homem, uma mulher como tirar essas coisas. Está impregnada depois de Adão e Eva. Aí diz: sujeito às mesmas paixões. E orou e pediu a Deus que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu na terra. Orou outra vez, e do céu desceu a chuva sobre a terra e produziu os frutos. Um homem sujeito às mesmas paixões. Só que existia uma particularidade: ele sacrificava. Ele lutava diariamente contra as paixões carnais, as paixões da mocidade. Não é fácil. O desejo de ter dinheiro, o desejo de ter luxo. Não é pecado não, mas se a gente não tem condição, vai pecar. Vem a cobiça. Mas vou falar um pouco da galeria do horror. Os homens que você diz, o mesmo Pedro que botou a mão e chegou no templo de Formosa: ah, Pedro, me dá prata, me dá ouro, e prata não tem, mas o que tem eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico andou. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus Cristo, aquele mesmo Tomé que foi incrédulo, não acreditou na ressurreição, já disse: ah, Tomé, toca aqui na minha chaga, toca aqui à direita, olha os buracos aqui da espada, estou dizendo com grifo meu. Jesus falava sobre isso e ele não acreditou. Aí vem no Antigo Testamento Davi que adulterou com Betseba, Davi que assassinou Urias, o esposo de Betseba. Aí vem Moisés que matou um egípcio, Moisés que fez tanta estripulia lá, Moisés que Deus mandou falar a rocha, ele bateu na rocha, desobedeceu. Meus irmãos, se a gente começar a falar, vai ver isso. Marcos, o evangelista Marcos, na primeira chance que correu, deixou Jesus só, lá no Horto das Oliveiras. Deus é ontem, hoje e amanhã. A igreja é ontem, hoje e amanhã. A base de sustentação da igreja é Jesus Cristo. E quando a igreja não tem Jesus Cristo, a igreja não tem poder. A igreja de Atos dos Apóstolos, o cristianismo neotestamentário, o cristianismo genuíno, tudo era em comum. Não existia meu, teu, minha igreja, minha denominação, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, de forma alguma. A igreja era onde se reunisse. Basta um crente sair da sua denominação para outra para levar uma canetada. Eu já participei desse sistema, eu já vivi isso. Basta uma comunidade sair de Aparecida para Rosa Mística que vai ser discriminado, vai ser humilhado. Não é admissível mais esse evangelho tosco, esse evangelho de aborrecimento, atrofiado, que não gera vida, que não gera mudança. A base de sustentação do cristianismo é Jesus Cristo.
Um só não tem poder de fazer nada, porque existe uma força espiritual, uma energia espiritual. Quando um crente está cheio do Espírito Santo, existem legiões e legiões de demônio impedindo o milagre. Eu conheço isso, eu já vivi esse quadro. Eu enfrento esse quadro nas comunidades onde ando. Uma só andorinha não faz verão. Um só crente não tem tanto poder. Mas quando a congregação, quando a igreja vive a santificação, quando a igreja dá as mãos, começa o poder, não há demônio que chegue perto. Eram 12 apóstolos, as igrejas depois começaram a crescer, um apoiava o outro, a Bíblia diz que tudo era comum entre eles. Vamos ver se isso tem fundamento? Vamos ver se essa história bate? Vamos agora para Evangelho de Marcos, capítulo 15, 16, digo melhor, versículos 15, 16, 17 e 18, extenso, mas produtivo. Diz o seguinte: disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja de hoje está trancada em 4 portas. Abriu a sapro e fica chamando. Bota um cantor famoso, bota um pregador, venha, é o culto da libertação, é o culto da paz, é o culto da prosperidade. A igreja não está pregando nos cantos. Quebra de poder, quebra do pacto com Jesus, quebra da aliança com Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será condenado. Preciso crer. Aí é batizado. Eu pergunto a vocês: se eu chegar para uma criança de 6 meses, 1 ano, 3 anos, e dizer, olha, isso aqui é veneno, vou botar na tua mamadeira, e bota o veneno na mamadeira, a criança vai tomar, tranquilo. É papai e mamãe que está botando, elas confiam. O que eu quero dizer é que uma criança não tem condição de crer. O que eu quero dizer é que Jesus foi batizado com 30 anos. Porque tinha já o entendimento como sinal. Então, para crer em Jesus é preciso conhecer, é preciso saber o bem e o mal, o certo e o errado, o branco e o preto, o alto e o baixo, o frio e o quente, discernir. Crê e for batizado será salvo. Aí diz: o importante para o que estou falando agora: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não é a língua dos anjos, não é aquela língua estranha não, língua que se fala. Língua estranha é aquele que contava piada, agora está falando de evangelho. Aquele que só falava de política, que gavava. Essas pessoas que tem por aí, que dizem que são boas, mas não são boas coisa nenhuma. É boa para a mulher dele, para os filhos dele. Que gavava essas pessoas, agora começa a glorificar, viver para Jesus Cristo. Falar nova língua é isso. Deixar de glorificar o homem, deixar de glorificar o time de futebol, deixar de glorificar as coisas, o cantor mundano, para glorificar a Deus. Não é pecado torcer, não é pecado ter um time não tem problema. Mas Deus deve estar em primeiro plano. Aí continua: pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E aos enfermos e porão a mão e curarão. Entendeu porque a igreja está sem sinais? Os homens no passado eram sujeitos às mesmas paixões do presente. Vimos na Bíblia. A igreja do passado era sujeita às mesmas coisas do presente. Mas eu vou terminar dizendo uma coisa. Igreja, cristianismo não é banco, nem posto de coleta para enriquecer vagabundo, não. Cada um que vai trabalhar e se sustentar de suas próprias mãos. Não é posto de coleta em que a comunidade beneficia apenas a um, não.
Cristianismo é poder de Deus e salvação para os homens. Eu desafio agora, vou desafiar. Não, mas então, às vezes eu digo que eu desafio qualquer pessoa não evangélica a vir aqui me mostrar um versículo. Faz muito isso, né? Hoje eu vou além. Hoje eu estou com o Espírito Santo e mais um pouquinho de Deus. Eu desafio você, evangélico, que conhece a Bíblia, me provar que cristianismo é banco ou posto de coleta para enriquecer vagabundo. Eu desafio, traga um versículo, contribuía, levava em comum, tudo era em comum entre eles. Levai os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor e manutenção dos levitas, dos salvos. Não era para um ou dois, não. Traga um versículo, manda aí pelo meu e-mail. Eu vou ter o prazer de dizer, o fulano mandou esse versículo, ele encontrou. missãoamerica@gmail.com. Então na Missão América tem contato comigo. É cheio de link lá. Fale, peça o seu conselho, peça a sua música, peça seu tema de pregação, dê a sua opinião. Vai lá, entra lá, missãoamerica.com.br. Já tem esse versículo aqui. Cristianismo é poder de Deus e salvação para os homens. Vamos ver se é. Terminando, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu ou também o grego. Então, olha só, Evangelho é poder de Deus, salvação para o que ele crê, primeiro o grego, judeu, não importa. Então fique com essa palavra de edificação, aceita Jesus como Salvador, vive um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira libertação, sem estar glorificando o homem ou instituição. Todos têm que ter a sua igreja, tem que ter uma regra. Ninguém pode viver o cristianismo ali dissolutamente, não. As igrejas foram instituídas para isso. Mas temos visto muitas coisas que não é admissível. Muita farofa e nenhuma carne. Muito evangelho e nenhuma salvação. Muitos milagres e nenhuma cura. Muitos pastores e, no fundo, pouquíssimas igrejas.